Nesse final de semana, eu terminei de ver uma série que chama Dançando pro Diabo. É uma família que teve a irmã inserida numa seita, e desde que essa irmã entra nessa seita, existe ali uma quebra de vínculos, né? E isso me fez pensar muito em contar também a minha história. Há 10 anos atrás, a minha irmã decidiu, por um convite de uma amiga, ir tomar ayahuasca com algumas pessoas que moravam numa fazenda no Cerro, né? Na verdade, é num lugar que se chama Salo do Rio das Pedras, que é Minas Gerais. Aparentemente, a gente achou que ela iria ali ter a experiência dela. Ela tomou ayahuasca, voltou. Depois ela quis ir para ficar um mês lá, para conhecer como a comunidade funcionava. E depois de um mês ela voltou, falando que tinha decidido ir morar lá. E aparentemente, né, a minha família entendeu que, ok, né, uma adulta se mudando pro interior com uma proposta de abrir uma empresa de yoga, de meditação, enfim. Só que isso se transformou em uma coisa muito maior, né? A gente perdeu o contato com a minha irmã. Durante muitos meses a gente não conseguiu falar com a minha irmã, a gente ficou muito preocupada disso ser um tráfico humano, né? E isso fez com que meus pais, eles fossem nessa cidade, é uma cidade interior de Minas, e eles conseguiram encontrar essa fazenda que a minha irmã estava. E desde esse momento, os meus pais também começaram a participar desses cultos de ayahuasca e acabaram também entrando nesse unidade, né, que a gente fala assim, mas eu acredito que depois que eu vi essa série, eu tenho uma crença de que na verdade é uma seita, né? E faz 10 anos que eu não converso com minha irmã. Meus pais foram embora em junho de 2018. Então também fazem muitos anos que eu não falo, não vejo. Eu queria contar um pouco dessa história, porque durante muito tempo a gente se calou, né, sem entender mais ou menos o que era. E eu quero falar sobre isso, eu quero expor isso. Eu quero também que as pessoas saibam do que está acontecendo lá. Bom, vou começar a contar a história da minha irmã, né? Que ela foi a primeira a ir lá. A minha irmã, enquanto ela estava fazendo o curso de psicologia dela, ela estava fazendo uma faculdade particular, ela precisou trabalhar para pagar o curso, né? Então ela trabalhava num banco. Após ela terminar o curso, ela resolveu tirar um ano sabático. Então ela pegou toda a rescisão, os processos que ela tinha ali em relação ao banco e resolveu que nesse ano ela iria aprender yoga. Então ela fez um curso de yoga, ela começou a fazer um curso de massagem ayurvédica, e ela começou a frequentar um lugar que a gente já conhecia, que a gente frequentava na nossa infância, que chama Nanda Marga, né? Que é um local de meditação. Então minha irmã voltou para esse local e começou a fazer esses cursos dentro desse local. E ali ela conheceu várias pessoas dessa mesma vibe, né? Que queriam ser professores de yoga, que gostavam de meditação, essas coisas. E uma dessas pessoas que ela conheceu falava muito de um local, de uma fazenda, na verdade, que era composto por pessoas da Paraíba. Então, acho que essas pessoas moravam ainda na Paraíba. E que lá você usava ayahuasca e tinha jurema também. E ela começou a falar super bem disso e a minha irmã ficou muito interessada. Que ela conheceu essas moças, na verdade, num curso que ela fez em Milho Verde. Milho Verde também é bem próximo ali de onde meus pais estão, né, Minas Gerais. Que é uma cidade, inclusive, bem tilelê, assim, que vai várias pessoas fazer essas coisas mais naturais. E a Carol conheceu essas moças, né, e falou que estavam pensando em se mudar para Minas. Então, durante um tempo, essas moças elas compraram, inclusive, uma fazenda. Fazenda essa que foi comprada com recurso de da família de uma das pessoas que já estavam sendo cooptadas naquela época na Paraíba. Porque são pessoas que têm poder aquisitivo, né? Tem duas médicas, tem pessoas ali que vêm de família, né? Então, durante esse meio tempo aí da Carol falando isso pra minha irmã, essas moças compraram uma fazenda
em São Gonçalo do Rio das Pedras. Inclusive a minha irmã falava que tinha uma cachoeira dentro, que elas compraram um lugar muito grande para não ter problema com o vizinho, enfim. E aí a minha irmã ficou super interessada, porque a minha irmã sempre quis viver nesses locais, que ela pudesse atender a comunidade, que ela pudesse trabalhar com o que ela gostava, que é yoga, enfim. E aí ela marcou de ir, acho que foi até em setembro de 2015, se eu não me engano. A minha irmã foi, tomou ayahuasca, voltou, contou da experiência, ficou super encantada com o local, falou que era exatamente onde ela queria morar, que ela sempre quis morar numa fazenda, que era o que ela queria fazer, enfim. Passou um tempo em Belo Horizonte e ela falou, eu acho que eu vou lá testar, vou ficar um mês. E aí ela foi nesse um mês, foi bem próximo, assim, sabe? Ficou um mês lá. Quando ela voltou, eu lembro de eu chegar em casa e ela já tá queimando todas as coisas dela, tipo, agendas, fotos, ela queimou tudo dela, pegou tudo dela, jogou fora. A gente ficou em choque e ela falou que ia se mudar pra lá, pra gente ficar tranquilo, que era muito legal, que a gente podia ir lá sempre que a gente quisesse, que estaria sempre de portas abertas. E esse é o discurso, né? Tudo livre, vocês podem vir aqui, vocês vão ser bem recebidos, tá tudo certo. E aí ela foi. E os contatos, eles começaram a ficar mais distantes, né? Então, inicialmente, é porque as pessoas não têm acesso a celulares, existem poucos celulares, e também tem isso, né? As pessoas não podem ter seu próprio celular, né? O celular é comunitário. De repente, ela mandou uma mensagem falando que ia ficar um pouco afastada, que ela tá querendo entrar em contato com ela mesma, enfim. Chegou o Natal... Chegou Natal, Ano Novo, ela não mandou mensagem, ela sumiu durante muito tempo, assim. E aí meus pais começaram a mandar mensagens pros números que a gente tinha de lá. E uma das mensagens, meu pai ameaçou chamar a polícia. E aí, nesse momento, chega uma mensagem da minha irmã. Uma mensagem que ela fala: oi, pai, é lá. Não estou preparado para conversar com vocês no momento. Essa mensagem chegou pra gente muito estranho, porque a gente é mineiro e a gente usa artigo. Isso soou pra gente como se fosse uma pessoa do Nordeste falando, né? E nesse momento a gente ficou muito preocupado de que eram outras pessoas que estavam respondendo pra minha irmã. E ali meus pais resolveram que iriam para verificar o que estava acontecendo. Um adendo ao vídeo anterior. Na época, a gente achou que a minha irmã estava falando como uma pessoa do Nordeste, porque era uma pessoa do Nordeste que estava falando por ela. Mas hoje a gente tem informação que, na verdade, os meus familiares, que são mineiros, que estão convivendo com pessoas do Rio de Janeiro, do sul do Brasil e de diversas outras regiões, inclusive Minas mesmo, eles estão falando como uma pessoa da Paraíba. Ou seja, quem é a pessoa da Paraíba? É a líder. Então, eu tive contato que as pessoas do sul, eles também começam agora a falar com Niara. Junto com Niara, eles não usam mais o artigo. Eles falam rapaz, eles usam expressões do Nordeste, da Paraíba. E por que eles estão usando essas expressões? Porque eles estão reproduzindo a fala da líder. Ela é da Paraíba. Então, durante muito tempo, a gente achou que o quê? Que nossos parentes, quem estava escrevendo não eram nossos parentes. Mas a verdade, hoje eu percebo, a manipulação é tão forte que eles reproduzem exatamente como a líder fala. A manipulação é essa. Eles viraram robôs e eles estão reproduzindo o que ela diz para falar, o que ela diz para fazer. Contando agora um pouco como foi a percepção da minha irmã sobre esse local depois que ela foi tomar ayahuasca a primeira vez. Que eram várias mulheres que viviam juntas nessa fazenda,
que na verdade elas nem tinham casa, né? Elas dormiam tipo em barracas. O que a gente tem atualmente é que eles não dormem mais em barraca de lona. Atualmente já existem cabanas de madeira que já tem até piso, inclusive telhado. Mas eles também construíram vários apartamentos assim na fazenda, muito bonitos, muito estruturados, mas ninguém dorme lá. Só as pessoas que estão iniciando na seita. Ou as pessoas ali que quando eles vão receber os familiares, né? Aí eles recebem os familiares no luxo. O banheiro era banheiro seco. E ela começou a contar que lá as pessoas não têm acesso a seus próprios dinheiro. Então tem uma pessoa que é como se fosse um tesoureiro, que fica com todos os cartões de todo mundo. Então todo o dinheiro que entra é como se fosse viver em comunidade. Cabe ressaltar aqui, gente, que inclusive herança, tá? A gente tem provas de pessoas que receberam heranças milionárias, porque são famílias com recurso, e que o dinheiro foi depositado na conta da ONG, na conta da associação religiosa. Então, qualquer tipo de herança, qualquer tipo de dinheiro que entra por trabalho, tudo é da comunidade. Sabe? Ninguém tem acesso à sua individualidade. Então ela começou a contar que na verdade nem suas próprias roupas você tem, né? Existe um cabide que todo dia alguém chegava lá e pegava uma roupa que no outro dia outra pessoa poderia estar usando, um sapato que no outro dia outra pessoa poderia estar usando. Então ela justificava isso falando que era para trabalhar o ego, que a ayahuasca vinha trabalhar o ego, né, para que você deixasse de possuir suas coisas. Mas a verdade, gente, isso é muito estranho, né? Porque são várias pessoas trabalhando ali, e o dinheiro dessas pessoas entram no comunitário, né? E uma pessoa só tem acesso a esse dinheiro, né? Na época, eu acho que a minha irmã não percebeu que isso era uma forma de acabar com a personalidade das pessoas. Você tira o conforto dessas pessoas, você tira a opção dessas pessoas de se vestirem. Essas pessoas não têm mais individualidade. Você manda todas as mulheres rasparem o cabelo. Então, as pessoas não têm mais individualidade. Eu tenho cabelo crespo, eu tenho cabelo liso, meu cabelo é louro, meu cabelo é desse tamanho. Não é, você tira a individualidade dessas pessoas. Você tira a possibilidade dessas pessoas de terem o dinheiro que elas podem comprar o que elas gostam. Quer saber? Eu quero comprar um chocolatinho ali. Quer saber? Eu acho que eu vou comprar uma roupinha bonitinha. Você tira totalmente a personalidade dela. Essa é o início da despersonificação do indivíduo. Então, tudo começa assim. Você tira tudo que é da personalidade do indivíduo, inclusive o acesso à família. Enfim, minha irmã se mudou pra lá, sumiu. A gente recebeu aquela mensagem esquisita, que a gente acredita que não foi ela que escreveu. E resolvemos então que meus pais iriam lá para verificar o que estava acontecendo. A gente não tinha endereço, a gente só sabia o nome da cidade. Então meus pais pegaram um carro, foram para lá. Chegando lá, eles começaram a pedir informação, né? Então eles simplesmente perguntaram onde moram as médicas, né? E meus pais, com muita dificuldade, porque era um caminho um pouco difícil, conseguiram chegar onde indicaram para eles ali, onde era a fazenda. Chegando lá, todo aquele discurso, né? Que, você pode me visitar quando quiser. As coisas lá, todo mundo pode ir lá, tá muito bem-vindo, né? Todo aquele discurso acabou, porque assim que meus pais entraram, a minha irmã começou a gritar, começou a dizer que eles não deviam estar ali, que ela falou para eles não irem, enfim, toda aquela questão, né? E aí meus pais falaram que só queria ver como estava e tudo, mas que eles não ficariam ali. Mas a líder, né, falou, não, se eles vieram aqui é porque eles tinham que estar aqui, né, como se fosse uma coisa divina, né. A partir do segundo momento ali, meus pais falaram que foram recebidos super bem, que deu
tudo certo, assim, que conversaram, que mostraram o quanto lá é maravilhoso, o quanto, né, e meus pais voltaram também com imagem, né, não, tá tudo bem, tudo certo, né, mas a partir daquele momento meus pais foram convidados para também irem em alguns encontros que eram feitos para tomar ayahuasca ou jurema. Então, a partir desse momento, meus pais começaram a ser inseridos nessa comunidade, né? Então, até então, a gente acreditava que meus pais estariam indo lá para verificar como funcionava, né? Para entender se realmente estava tudo certo. E aqui, gente, cabe acrescentar que esse comportamento a gente achou que só acontecia com a nossa família, né? Quando o membro, né, os pais chegam lá, a pessoa, né, a filha que está dentro da comunidade trata eles mal e a comunidade trata bem. Isso acontece com outras famílias que também foram visitar. Isso não foi um comportamento separado. Todos os comportamentos das seitas, a gente vai vendo uma repetição. As famílias passam pelas mesmas coisas. É realmente, gente, um método de manipulação, um método de jogar com a família. Sempre falam, né? Pode vir, ser bem-vindo. Quando o familiar chega lá, a pessoa que a família veio buscar para ver que tá com saudade, que quer saber como é que tá, essa pessoa é fria, afastada, e o restante são pessoas que acolhem, que mostram o quanto que essa pessoa tá bem ali dentro, o quanto que fez bem aquela pessoa tá ali dentro, o quanto aquela pessoa tem várias qualidades. E como a família se sente? Muito mal, porque está sendo ignorado pela pessoa amada, e também muito mal, porque começa a pensar, nossa, então ela tá melhor aqui do que comigo, né? Então, se essa pessoa voltar, ela não vai ser mais tão feliz, né? Eu não vou conseguir deixar essa pessoa tão feliz assim. Meus pais voltaram para Belo Horizonte já com o convite de voltar nas próximas semanas para esse encontro para tomar ayahuasca. E o mais engraçado é que meu pai, ele sempre foi contra o uso de drogas. Esse era o maior tabu assim na minha família, o maior medo, a maior questão relacionadas a drogas. Eu não sei o que aconteceu para o meu pai aceitar fazer parte disso. Não sei se era porque ele queria entender o que estava acontecendo com a minha irmã. Não sei se é porque ele sempre foi mais ligado à minha irmã, então talvez ele tenha confiado no que ela estava passando ali, né? Eu não entendi, assim, é uma coisa que me choca ainda eu pensar que meu pai, um cara tão contra drogas, hoje em dia faz uso regularmente de uma droga, né? Um alucinógeno, né? Começaram a frequentar. No início foi aos poucos, mas chegou uma hora que eu morava com meus pais e eu ficava muito sozinha em casa, porque todo feriado, todo final de semana eles estavam lá. Então ali já começou uma forma de segregar eles, né? De separar eles também do convívio com a família, do convívio com outros amigos. O modus operandi das seitas é isso, né? Você se torna vulnerável, porque você se afasta da família, você se afasta dos amigos, e depois eu vou até comentar um pouco como que se deu esse afastamento também, né? Isso durou mais ou menos 1 ano e meio. Então a gente tinha muita informação, assim, do que acontecia lá. Por exemplo, a gente ficou sabendo que apesar deles falarem que não era uma associação religiosa, né, no papel eles tinham uma instituição, uma associação religiosa. Não só por questões de impostos, né, mas também para conseguir fazer o uso da ayahuasca, porque só é permitido se for para fins religiosos. Então, eram formas que eles tinham de driblar, né, essa questão. Mas também falavam que não tinha a ver com religião, mas tinha muitos discursos de religião. Então, eles falavam que tomava ayahuasca e jurema, porque era para você ter contato com o seu passado, abrir todos os seus baús, ter contato com tudo que te traumatiza, eles falavam que tinha que deixar na superfície nossos traumas, pra gente lidar com o ego, pra gente lidar, enfim,
falava todas essas questões, né? Mas também tinha um fundo religioso muito forte. Tinha incorporação, tinha questões de umbanda, tinha algumas falas que também remetiam ao espiritismo, né? Então, meu pai estava próximo de fazer 60 anos e a líder chegou para ele e falou que ele só conseguiria atingir a evolução espiritual se ele começasse a iniciação antes dos 60 anos, porque uma pessoa que chega nos 60 anos, ela não consegue mais evoluir. Mas eu acredito que foi uma junção de coisas, porque o uso de um entorpecente tão forte, né, com uma frequência tão grande, né, porque teve épocas que meu pai tomava 2 vezes, 3 vezes no mês isso, né. Eu acredito que isso mexeu muito com a cabeça deles e existia uma questão ali nessa seita que eles mexiam muito com a cabeça das pessoas. Eu vou contar umas coisas que meus pais me contavam durante esse 1 ano e meio que eles iam e voltavam. Parece que tudo começou com uma das médicas é do sul, a família dela é do sul, e parece que ela foi para Paraíba ou para fazer a residência ou para fazer um mestrado. Foi alguma questão assim de estudo que ela se mudou para Paraíba. E lá ela conheceu essa líder, né? E outras pessoas, e eles se juntaram e começaram essa percepção de que as médicas foram que iniciaram também junto com a líder essa comunidade. É uma percepção que eu tinha com a fala da minha mãe, da minha irmã e do meu pai, né? Mas conversando com outras pessoas, outras famílias, hoje eu entendo que as médicas, elas fazem parte da 2ª geração. A líder se juntou com 3 pessoas. Uma dessas pessoas, inclusive, foi criada em Brasília e a família morreu. Tipo, os pais morreram e os irmãos, cada um foi para um canto. E as outras 2 pessoas, que é uma moça e um rapaz que namorou com essa líder até 2018, eu não sei como eles se juntaram. Mas o que aconteceu? Enquanto essa seita tinha essas 3 pessoas, eles não tinham recurso. Então era só uma ideologia. Quando eles conheceram as médicas, as meninas tinham por volta de 20 e poucos anos. Elas foram para Paraíba a primeira vez morando sozinhas, estavam super vulneráveis. Tinham acontecido certas coisas na vida dela que as tornaram mais vulneráveis ainda. E ali, com a entrada dessas médicas, essas 4 pessoas junto com a líder, né, viram a possibilidade de ganhar dinheiro. E aí, em um dos cursos que elas foram fazer de alguma coisa natural, foram fazer lá em Milho Verde e decidiram se mudar para Minas. Apesar delas parece que elas já tinham um terreno na Paraíba, terreno esse que é de uma das médicas. Mas mesmo assim, elas decidiram comprar em Minas para começar essa comunidade, né? Que eles não gostam que chama de comunidade. Essas pessoas, exceto a líder, que depois eu vou contar, que ela claramente tinha contato com o familiar dela, exceto essa líder, todo mundo que estava lá não convivia com a família. E o que era dito pra gente, quando a minha irmã começou a querer ir pra lá, era que eles não tinham contato, não era porque era uma imposição da comunidade, né? Não tinha contato porque era a família que não queria ter o contato, porque a família não aceitava. Então, por exemplo, essa médica, né? Até onde eu sei, e os pais dela não aceitavam a forma que ela queria viver, né? Essa forma alternativa que ela queria viver. E por conta disso, eles cortaram o contato. Então, era nos dito sempre que as pessoas não tinham contato com a família, não é? Né? Era porque a família era conservadora, era porque a família não aceitava. Então, pra gente, não pareceu que era uma coisa que a minha irmã ia pra lá e nunca mais eu ia ver minha irmã, né? O que aparentou foi que a gente, tudo bem, a gente entendeu que ela queria viver uma vida diferente, que ela queria viver uma vida em comunidade, que tem ideologias diferentes do que a gente vive hoje, né? Que eles estavam querendo criar um local, um convívio diferente do que
é a sociedade capitalista, né? Enfim, mais voltado para ser menos egoísta, voltado mais para atender a comunidade, enfim, todo essa ideologia, né? Então, pra gente, a minha irmã só estava indo para isso. A gente não entendeu que iria acontecer também com a gente, né? Que mesmo a gente apoiando ela, assim como meu irmão emprestou dinheiro e tudo, a gente não entendeu que ela cortaria os laços com a gente. Então, as informações que a gente tem atualmente é que lá onde eles estão é a mesma justificativa que minha mãe e meu pai usam para não ter, e minha irmã, inclusive, para não ter contato com a gente. Eles dizem que a gente é que não quer contato, que a gente é agressivo nos contatos, que a gente não consegue aceitar a decisão deles e que a gente não respeita eles, que eles só querem ser respeitados e só querem estar no local que eles decidiram estar. Só que, na verdade, isso é uma mentira. Eu vou mostrar ao longo do tempo provas de que eu tentei muitas vezes entrar em contato com a minha mãe de diversas formas. A gente tentou muitas vezes ter contato com meu pai de diversas formas. Meus familiares tentaram muitas vezes entrar em contato com minha irmã, perguntar como é que ela estava, falar que estava com saudade. E a gente foi respondido durante muito tempo com agressividade, com palavras rudes, mostrando que eles não queriam ter contato com a gente, que a gente não fazia mais parte da vida deles, que eles não viam mais a gente como parte da vida deles. Então, isso é uma mentira. Mas na época, quando minha mãe e meus pais foram, eles mesmos acreditavam nisso, nessa história. Essa história eu sei porque eles me contaram. Eu nunca fui lá, eles me contaram. Então, eles foram enganados também. Assim como eu acho que todo mundo que entrou ali também acredita que os familiares não estão conversando, porque é os familiares que evitam a conversa. Bom, então falando um pouco da percepção que minha irmã passava sobre esse local, assim. Então, era uma fazenda, só tinha, parece que, construída a estrutura de uma cozinha, do banheiro seco. As pessoas então dormiam em barracas e tomavam banho na cachoeira, no riacho que tinha ali. Então, a vida era dessa forma, assim. E aí, eles estavam com a perspectiva de construir, né, naquele local. Mas eu acho que até quando meus pais foram, que foi em 2018, acho que eles ficaram 2 anos dormindo nessa estrutura, assim. Acredito que hoje em dia já tem uma casa, enfim, não sei, não tenho mais notícia. O que eu tenho atualmente é que eles não dormem mais em barraca de acampamento, né? Que agora eles têm uma estrutura de cabanas mesmo, com telhado de madeira, piso. Eles estão ricos, né? Enriqueceram. Recebem muito recurso, recebem muita doação, os membros acabam recebendo heranças altas, né? E tem muitas instituições que estão investindo ali nos projetos. Então eles têm uma estrutura de casa, mas até onde eu sei eles não dormem nessa casa. Essa casa é para quem está fazendo tratamento ou quem vai fazer alguma visita ali no local. Mas eles mesmos continuam dormindo em barracas e tem uma questão de que você vai trocando as pessoas que você dorme por dia. Então você não dorme sozinho e também você nunca dorme com a mesma pessoa. Eu não sei por que disso, se isso é pra você não acostumar, né, ou não criar intimidade, ou eu realmente não entendo por que eles fazem isso. Mas tem segregações, né? Então, por exemplo, tinha uma moça que é responsável pela comida. Então, as pessoas não podiam simplesmente comer ou cozinhar o que queriam, não. Tem uma pessoa que é responsável por fazer a comida. Tem uma outra pessoa que é responsável por lavar roupa. Tem uma outra pessoa que era responsável pela horta. Então, cada um tinha uma responsabilidade. Tinha as pessoas que trabalhavam fora, né? Então, por exemplo, até onde quando a minha irmã foi, o que ela me falava é que tinha 2 médicas que trabalhavam na cidade, que, né, médico no interior há 10 anos atrás, né, ganhava muito dinheiro. Então tinha essas 2 médicas, tinha uma pessoa que eu não sei se era enfermeira, se era fisioterapeuta, que trabalhava na prefeitura, então ela tinha feito um concurso
e tinha passado lá. Acho que tinha uma química, tinha a líder, né? Que era administradora, e tinha alguém que tomava conta da tesouraria também. Então todo mundo tinha uma função. Quem trabalhava fora, quem trazia dinheiro, tinha certos benefícios, assim. Então podia escolher o que ia comer, podia ter seu próprio celular, não sei, tinha alguns benefícios que eu não me recordo muito bem, assim. Mas essas médicas, elas tinham um tratamento diferente. E até onde minha irmã falou, ela iria para lá, iria começar a trabalhar na horta, mas que ela tinha que achar alguma função para ela, assim, para trazer dinheiro, para de certa forma contribuir ali com a comunidade. Essa questão do privilégio de quem trabalha é tão forte que, assim, eu não me lembro ao certo, de fato, quais são esses privilégios. Mas, por exemplo, hoje em dia eu percebo, com toda essa confusão que deu, eu percebo que meus pais, eles têm seus próprios celulares, né? Com o WhatsApp, com a fotinho deles e tudo. Mas o início não era assim. Até quando meu avô morreu, foi muito difícil a gente conseguir falar com meu pai. A gente teve que ficar ligando para a clínica deles. Porque o telefone que eles nos passaram, né? Era telefone, tipo, comunitário mesmo, sabe? A médica atendia, ia ver se ele tava, ia falar com ele. A gente não tinha acesso direto, não. Mas todo o dinheiro das pessoas, as pessoas não têm acesso ao seu próprio cartão, ao seu próprio dinheiro. Então, quando chega, pelo que a minha irmã me contou, todo mundo tinha que deixar o cartão lá. Então, a médica, por exemplo, ia fazer um curso de sei lá o quê. Pegava qualquer cartão que tivesse lá, entregava para ela, pegava qualquer celular que tivesse lá, entregava para ela. Então, podia ser que tu estava usando seu dinheiro e você nem sabia, né? A minha irmã, quando ela foi, ela tinha um carro, meu irmão tinha emprestado um dinheiro para ela, e todos esses valores, ela vendeu o carro, todos esses valores foi para lá. Então, não existe bem de cada uma das pessoas. Inclusive, uma dessas médicas, a família dela tinha muita condição, e eles até tinham medo, por exemplo, dela morrer e os pais, que eram advogados do Sul, tentarem tirar, né, aquela fazenda, os bens dela. Então eles casavam entre si. Então, até onde eu sei, uma das médicas era casada com essa administradora. Então eles casavam entre si exatamente para que o patrimônio ficasse ali entre eles. E aqui vale mais um adendo, né, gente? Essa é a percepção que, inclusive, minha irmã me falou, e vários membros têm também, né? Eles acham que eles estão fazendo casamentos fraudulentos porque essas pessoas não se relacionam de verdade. Mas eles acham que estão fazendo esses casamentos porque, como forma de burlar a legislação e fazer com que o dinheiro que eles estão construindo ali fique entre eles. Mas, gente, isso não, eles casam em união universal de bens. Isso não é só para manter o recurso que eles construíram dentro da própria comunidade e a família, né, que é inimiga, ir lá e pegar caso alguém morra. Isso também é para garantir que, por exemplo, a fazenda está no nome de uma médica. Se a médica quiser ir embora, eu não quero mais fazer parte dessa comunidade. 50% é da líder. Entenderam? E se a médica morrer? E depois a mãe da médica morrer? Tem um herdeiro lá no cerro. Então, assim, as pessoas são... a família mais pobre que tem lá é a minha. O resto, gente, é só nome estrangeiro. É só gente que tem dinheiro. Entendeu? Então, essa líder, ao longo dos anos, ela visitou a família de cada um dos membros. Ela visitou minha casa, ela visitou a casa da mãe das médicas, ela visitou a casa dos engenheiros, ela visitou a casa de todo mundo. E ela verificou os bens dessas pessoas. Essa seita não é qualquer coisa, gente. O negócio é muito mais embaixo do que a gente imagina. Essas pessoas que estão lá estão sendo enganadas. E depois de um ano sem ver minha irmã, ela retorna a Belo Horizonte para resolver alguma questão da pós-graduação dela.
Acho que faltava algumas provas para ela fazer para concluir, e ela estava querendo ter esse diploma. Principalmente porque ali eles já estavam começando a pensar quais seriam as empresas, como eles receberiam dinheiro, que precisava trabalhar, como que ia extrair o máximo a profissão das pessoas. Então minha irmã retorna, ela não retorna sozinha, ela retorna com essa líder. O que acontece? Eu intitulo ela como líder porque, na minha percepção, conversando com os outros membros, conversando com a minha irmã, conversando com meus pais e inclusive conversando com ela, eu entendi quem é a figura que iniciou tudo isso e quem é a figura que meio que encanta as pessoas. Então, quando as pessoas falam como se ela fosse uma deusa, uma entidade, inclusive meu pai já até falou que ela é uma pessoa muito evoluída, então as pessoas a veem como isso, né? Então, ela não se intitula assim. Inclusive, às vezes que eu conversei com ela, ela disse, eu não sei porque as pessoas falam que eu que sou a culpada. Não sei porque as pessoas têm raiva de mim, que eu que sou a culpada de afastar as pessoas da família. Não sou eu, é a decisão das pessoas. As pessoas têm escolha. Então, eu percebo que algumas frases das pessoas de lá sempre são, parece que é para tentar sair do processo, sabe? Então, tipo assim, para tentar desvincular ela da liderança. Então, ela tem meio que essa postura. E aí, então, minha irmã chegou com ela. Engraçado, né? Minha irmã não poderia chegar sozinha em Belo Horizonte. Tinha que ser acompanhada de uma outra pessoa. E todas as vezes que um membro foi, sempre teve uma outra pessoa acompanhando. Nunca chegou alguém sozinho lá. E o engraçado é que quando a minha irmã chegou, as 2 vezes que eu vi a minha irmã em Belo Horizonte, né? As 2 vezes que eu vi ela após ela ter entrado nessa seita, ela veio em datas comemorativas para minha família. Então isso significava que todo mundo do Brasil, da minha família, estava em Belo Horizonte. Então a primeira vez foi no casamento do meu irmão, ela chegou justamente no dia do casamento do meu irmão, e a segunda vez foi no aniversário de 85 anos do meu avô. Então, ela nunca veio em Belo Horizonte, estava só eu e meus pais. Todas as vezes que ela veio, estava todo mundo. E é engraçado, né? Ela até, uma vez ela comentou, gente, mas será que... O que será que o universo está querendo me dizer? Mas, enfim, essa vinda da minha irmã foi muito estranha para mim, porque eu percebi que ela queria reafirmar a escolha dela. Então, tudo que ela falava é como se, tipo assim, aqui fosse inferior, a gente fosse inferior porque a gente está vivendo assim, porque a gente está correndo atrás de dinheiro, a gente vive com ego, a gente vive com ciúmes, a gente vive com posse, enfim, um tanto de questão que colocava a nossa sociedade como inferior e a ela como superior. Eu entendi ali que a minha irmã, ela queria se reafirmar, como todo mundo, né? A gente faz uma escolha para a vida, a gente sempre fica pensando, será que a gente fez certo? E se eu tivesse feito tal coisa, né? A gente sempre fica tentando entender se a nossa escolha foi feita corretamente. Eu senti isso, que ela estava desfazendo de tudo que existia na minha casa, em mim, nos meus pais, na minha família, para reafirmar ali que ela fez a escolha correta. E aí foi muito triste essa primeira vinda dela para cá, porque foi no casamento do meu irmão e veio gente de todo o mundo, né, pra vir no casamento do meu irmão. E meu irmão até brincou, falou, gente, as pessoas perguntam se a minha irmã vai vir, e eu fico pensando qual que é a justificativa, né? Porque não é como se a minha irmã tivesse, sei lá, fora do país, né? Porque tem gente vindo fora do país. E a gente até tentou convencer a minha irmã aí, e ela falou, eu não vou nesse local, não concordo com essa ideologia de casamento, eu não acho que as pessoas têm que casar, isso é uma questão de posse, enfim, ficou lá todo aquele discurso de militante sobre casamento e como que isso remete a ego, enfim, não foi. E eu senti também que ela tentava o tempo todo me colocar como inferior também. Ela cismou que eu era uma pessoa muito sexualizada. Na época, nem estava pensando nisso, estava no meio do meu mestrado, focada nisso. Engraçado que esse discurso de eu ser uma pessoa sexualizada não veio só da minha irmã. Às vezes que eu saía, essa líder também falava com meus pais, essa menina é muito sexualizada. Mas eu vou falar isso. Aí uma hora eu falei assim, deixa eu te falar, você não convive comigo há 1 ano. Você nem sabe se eu namoro ou não. Você nem sabe da minha vida sexual. Por que você está falando isso? Eu nunca fui assim. Por que você está falando que eu sou isso?
E aí ela levou um susto, porque eu não sei se ela tava achando que eu abaixaria pra ela, ou não sei qual que era a intenção dela ali, mas eu sei que depois que eu respondi, ela levou um susto e ela não falou mais nada. Ela ficou pensativa, assim. Mas foi isso. Eu senti muito desconforto da minha irmã estar em Belo Horizonte. Foi muito ruim, assim. E ali também eu já senti que ela não era mais a pessoa que eu tinha amor e que eu gostava. Ela era uma pessoa que eu desconhecia. Momento, a segunda visita da minha irmã. Eu não sei por que ela veio, mas eu acho inclusive que ela nem veio para resolver coisa dela. Tinha uma menina que estava começando a ser inserida na comunidade, e eu acho que essa menina veio pegar algum documento, assim, alguma coisa de banco, ela veio resolver alguma questão para que ela fosse lá. E a minha irmã veio acompanhando ela. Então, como eu falei, nunca vem sozinha, né? E aí novamente, né? Quando a segunda visita da minha irmã foi o aniversário do meu avô, que tava cheio de gente, não sei o quê, mas a minha irmã, ela não ficou muito em casa, assim. Eu tive alguns contatos com ela, mas ali também eu já tava um pouco distante já. E é assim que funciona um pouco o distanciamento, sabe, da família. Não é só a pessoa falar que não quer conversar com você e pronto. O distanciamento, tanto da minha irmã quanto dos meus pais, eles vêm com muita ofensa, com muita chateação, a ponto de parecer que igual foi o caso lá da médica, né? Parecer que é a família que se afastou. A família que não aceita, a família que acha estranho minha forma de conviver. Mas eles são muito ofensivos. Então é uma coisa que não é só eu tô indo embora, eu não quero mais falar com você. Sempre vem com muita ofensa, vem com muita mágoa. Então, como a primeira vinda dela tinha sido muito desgastante pra mim, a segunda eu já tava um pouco mais afastada. Mas, enfim, o ponto que me pegou nessa segunda visita dela, que eu acho que não foi tão perto, assim, teve uma distância, foi que essa menina, então, ela ficou muito tempo na minha casa sem a minha irmã. E aí tava tendo churrasco e tudo. Então, essa menina subiu, conversou um pouco com a minha família, comeu e etc. Quando a minha irmã chegou, eu achei muito estranho, que a minha irmã falou com ela assim, agora a gente vai conversar. E entraram num quarto. E aí eu fiquei lá na sala, assim, né, de butuca, como uma boa mineira fofoqueira. E aí eu comecei a escutar a minha irmã perguntando tudo que ela fez, tudo que ela sentiu, e a menina tava um pouco acuada, assim. Então, com quem que você conversou? O que que você conversou? O que que você falou? Por que que você conversou com essas pessoas? E essas pessoas, minha família, né? Por que que você sentiu? Então, nesse momento, ela ficou um tempão conversando com a menina dentro do quarto, assim, depois a menina saiu super mal. Aí, nesse momento, eu percebi que a minha irmã, ela não só era uma vítima, ela também já fazia parte da manipulação e da lavagem ali cerebral das pessoas, né? Minha irmã é psicóloga, sempre foi uma pessoa muito fria, assim, sempre foi uma pessoa que gosta de usar as outras pessoas. Então, por exemplo, meu irmão era tudo que ela detestava, né? Um cara ligado ao dinheiro, um cara que estudou muito, médico, enfim, casou, quer ter filho, quer ter, né, a família tradicional, e ela detestava tudo dele. Mas todas as vezes que ela precisou dele para alguma coisa relacionada à medicina, ou quando ela foi, né, pegou o dinheiro emprestado dele, quando eles estavam começando a criar uma empresa, ela também mandou uma mensagem para ele pedindo patrocínio. Então, meu irmão nunca se viu para conviver, nem nunca se viu para nada. Mas quando ela precisou utilizar o dinheiro dele, quando ela precisou utilizar a influência dele, ela utilizou. Então, a minha irmã já tem essa característica. Então, ali eu percebi, ela já está inserida e ela faz parte já dessa admissão das pessoas nesse local. Então, teve essa vez que eu fiquei muito assustada com essa menina. Teve uma terceira visita, que veio a líder e aí, com o passar desse ano, né, de um ano e meio, foram tendo algumas visitas dessas pessoas da comunidade. Então, minha casa virou um hotel, né, para quando eles precisassem resolver algumas coisas. Algumas vezes, então, essa Irene, ela esteve lá, e, assim, algumas conversas minhas com ela, eu consegui perceber que, para ela, as coisas não funcionavam igual funcionavam para outras pessoas. Então, por exemplo, ela me contou que tem um filho, ela não criou esse filho, quem criou foi o pai do menino, mas ela tinha algum contato, assim, com ele durante a infância, bem pouco. Então, ela abandonou a criança, né, deixou a criança sendo cuidado por uma outra pessoa. Depois que esse menino ficou adulto, ele foi morar na comunidade. Aí, inclusive, a minha irmã tem um filho com o filho dela. Mas, durante a criação desse menino, esse menino foi criado pelo pai.
Mas ela me contava que às vezes ela viajava e ficava na casa da irmã. Parece que tinha uma irmã que ela falava que tinha algum conflito, porque a irmã era muito diferente dela. Mas acho que tinha uma outra irmã que ela também convivia melhor. Tinha o pai dela. Engraçado que uma das conversas, ela pegou o celular dela, ou seja, até então ninguém tem celular, né? Existem celulares na comunidade e as pessoas, na hora de viajarem ou fazer alguma coisa, pegam qualquer celular. Então, ninguém tem o seu celular, nem um número fixo do seu celular. Mas o engraçado foi que ela estava falando do filho dela e ela pegou o celular dela e começou a me mostrar várias fotos dele em viagens com ela. Ah, quando a gente foi pra Argentina, olha aqui nossa viagem. Então eu achei estranho. Eu falei, ué, ela tem um celular dela, com fotos dela, ela faz viagem com os filhos dela, com o filho dela. Ela tem contato com a irmã dela, ela viaja lá pra Paraíba pra ter contato com a família dela. Então ali eu já comecei a perceber que ela pode certas coisas que as outras pessoas não podem, né? A minha irmã não tinha o celular dela. Né? Ai da minha irmã, né, ter um celular com fotos da irmã, com fotos de certas pessoas, né? Cadê a posse, né? Cadê o ego? Cadê o desapego da família, né? Você só pode evoluir se você desapegar do seu passado. Você não tem que ter ligação com o seu passado. Você não tem que se apegar às pessoas, né? Mas eu vi ali que com ela as coisas eram diferentes. Terceira visita, que veio a líder e uma mulher. Essa mulher, ela estava com um câncer e ela ia começar a fazer um tratamento. E eles pediram a ajuda do meu irmão para que meu irmão conseguisse uma vaga num hospital renomado de Belo Horizonte para que essa menina fizesse tratamento. Então, isso meu irmão serviu. E essa moça, ela começou a fazer a quimioterapia dela e todas as vezes que ela fazia quimioterapia, ela ficava na minha casa. Então, sempre era a moça, que eu não me recordo o nome dela, que iam lá fazer o tratamento. E eles juravam que não era só o tratamento que seria uma forma de curar ela, mas a alimentação e tudo que eles faziam lá, zen e etc. lá, que iriam curar essa menina. E qual foi a história que eu sei dessa moça que tinha câncer, né? Eu sei que ela tinha, acho que 2 ou 3 filhos, que morava ali perto da região mesmo, acho que ela morava inclusive em Diamantina. Não sei se ela era casada ou estava em processo de separação, mas parece que ela tinha um tumor, assim, na região do peito. Essa moça, acredito que chegou por essa clínica, para fazer algum tipo de tratamento, assim, meio que espiritual, né? E aí ela foi inserida na comunidade por esse motivo. Eu tive algumas conversas com ela só, e nessa conversa eu lembro que ela me relatou isso, que tinha os filhos, que se ela fosse continuar com o tratamento dentro da comunidade, dentro da seita, ela ficaria ali, ela não poderia ficar tendo contato com os filhos dela, que ela teria que abrir mão ali desse contato com os filhos, ou ela levaria os filhos para morar lá dentro da comunidade. Então, acho que nesse momento ela estava com muita dúvida, assim, do que ela ia fazer, se ela ia abandonar os filhos, né, com os pais, com a família, ou se ela ia levar. Até onde eu sei, o ex-marido, né, ele não autorizava a inserção dos filhos ali. Eu acho que ela, não sei, parecia que ela tinha uma relação muito ruim, assim, com esse ex-marido. Eu não me recordo muito bem como que se deu isso, mas eles falavam, né, dentro da comunidade, eles falavam que esse câncer que ela estava tendo, esse tumor, também não sei de fato que era, estava no coração exatamente por conta de mágoas, dessas questões relacionadas aí a um mau relacionamento. Então eles falavam que eles iam conseguir curar ela, se ela de fato, né, entrasse ali e fizesse o que deveria fazer, com a alimentação, ayurvédico, sei lá, o que esse povo fazia lá. E os tratamentos que eles iam fazer lá. Mas claro, paralelamente eles estavam vindo em Belo Horizonte de tempos em tempos para fazer as sessões ali de quimioterapia, que durou muito tempo, essa vinda delas em Belo Horizonte. Essa moça, em algum momento, a gente descobriu que ela estava tendo um caso, né, que era quem começou tudo isso, né? E, ela era professora, acho que ela era formada em educação física, alguma coisa assim. Então essas foram as principais visitas, assim, que foram mais marcantes. As 2 médicas chegaram aí também. Teve o rapaz que a gente não entendia muito bem como funcionava, né? Porque ela namorava um rapaz, né? Um marceneiro lá. E de repente ela começou a namorar essa moça. Então a gente não sabe muito bem se ela tava com os dois, se ela não tava. Ah, não, agora eu me lembrei. Parece que quando ela começou a namorar essa moça, acho que o rapaz ele não se adaptou muito bem, assim. Acho que ele começou a ficar com ciúmes, né? E aí parece que ele pra Paraíba, tipo, não, vai ficar lá com a sua família, vai pensar aí, depois a gente vê. Então meio que descartou ele pra ele lidar ali com aquele sentimento, né? Porque é assim que eles fazem com o sentimento dos outros, né? Os ciúmes é posse, né? Você tem que aceitar as coisas, enfim, tudo relacionado a ego. Então, que
Ela claramente descartou ele, tipo assim, vai lá ficar lá com a sua família, depois você vê aí o que você vai fazer. Você volta, você vai aceitar, não vai aceitar. E aí, eu acredito que ele voltou. Em algum momento, eu acho que ele retornou. Já vi algumas fotos dele também no Instagram. Então, com a ida dos meus pais para lá regularmente, a gente ficou sabendo como que funcionavam algumas questões. Então, o controle não era só em relação ao que você come, ao que você veste, às suas finanças, o que você faz, né, com quem você conversa. O controle também era em relação aos seus pensamentos e ações. Então, todas as decisões, você não pode simplesmente falar, quer saber, eu quero ligar para minha mãe, ou, quer saber, eu quero fazer tal coisa. Não, tudo que você pensar em fazer, tem que ter uma cúpula ali, todo mundo se reúne em círculo e você vai dizer. Então, eles até obrigam as pessoas a falar, o que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? Então, tem 2 casos. O primeiro é uma menina que estava sem conversar com os pais, né, há anos, e descobriu que a mãe estava com câncer terminal. E ali ela quis falar com a mãe, ela quis ligar para falar com a mãe. E aí eles reuniram numa roda e começaram a questionar o porquê que ela queria ligar para a mãe, sendo que ela já estava tantos anos sem conversar com a mãe, por que agora ela queria ligar? Então, tipo, eles manipularam de um jeito que pareceu que ela decidiu por não ligar para a mãe. Então, a mãe morreu sem ter a ligação da filha ali. Então, era feito de um jeito essa cúpula, né, das pessoas sentarem e tudo que você sente agora você vai ter que falar aqui, que a pessoa, pra menina, ela tinha decidido ficar sem falar com os pais, né? É como se não fosse uma manipulação ali, né? Então, ela decidiu ficar sem falar com os pais e ela também decidiu que não iria ligar pra mãe com câncer terminal. Então, a coisa é feita de um jeito tão, né, bem feito, tão articulado ali, que a pessoa acredita que a decisão foi dela e não foi dela, né? Então, quando você questiona, por que você quer ligar? Por quê? Não sei o quê. Porque... Então, assim, meus pais, eles tinham, pelo menos no início, eles tinham uma questão crítica também do que estava acontecendo ali. Outra questão. A minha irmã, ela engravidou lá dentro. Depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas ela estava lá apaixonadinha pelo menino que ela estava. Enfim, durante a gravidez, uma das médicas começou a ficar com esse menino na frente da minha irmã. E aí, volta e meia, eles sentavam na roda e perguntavam por que a minha irmã estava com raiva. Que ela tinha que aceitar aquilo. Porque ela não tinha que ter ego, ela não tinha que ter posse de ninguém. Então, os seus sentimentos mais genuínos que todo mundo sente, raiva, ódio, todo mundo tá sentindo, amor, ciúmes, todo mundo sente isso. É como se o seu sentimento tivesse que ser exposto para todo mundo e você tivesse que aceitar o que as pessoas acham que é certo ou não. Mas, claro, de uma forma muito sutil, né? Então, existia um controle muito grande, assim. A cozinheira desse local, ela levou a filha dela, que na época tinha 9 anos. E aí, uma vez, meus pais quiseram até levar um livro do Harry Potter para ela ler e foi proibido. Porque existia uma questão de que eles não queriam que ela tivesse acesso ao que era externo, né? Então, eles falavam assim, não, esse livro vai fazer mal para ela, ela vai ficar pensando muito imaginando muita coisa fictícia. Gente, isso faz parte da imaginação da criança, né? Inclusive ali eles começaram já a discutir que queriam criar uma escola. Hoje em dia já existe a escola, depois eu vou falar sobre isso. Então, pra meio que fechar, né, a criança, não ter contato com o externo, ali vai ser criado daquela forma ali. Então, a gente foi sabendo desses casos, assim, de manipulação, dessa liberdade que não é tão liberto assim, né? As pessoas não têm tanta liberdade assim, né? Como assim? Você tá ali, tá tudo certo, você pode, né? Até então, você pode falar com seus pais, você pode ligar para seus pais, você pode me ligar quando você quiser, né? Mas aí quando sua mãe precisa de uma ligação, você não consegue falar com ela, né? E aí fica como se, não, você poderia falar, mas você que não defendeu tanto, você que não escolheu tanto.
Por isso que para mim é tão difícil, porque quando eu falo que meus pais estão numa seita, as pessoas elas não entendem muito bem. As pessoas acham que é só fazer uma denúncia, as pessoas acham que é só, né? São adultos que escolheram estar ali e as coisas são tão sutis que parece que é normal. Se você vê o Instagram de lá, você vai pensar que é um lugar lindo, que tá tudo acontecendo de vento em polpa. Mas minha mãe está há 8 anos sem falar comigo. O meu avô morreu e meu pai não veio ver. Meu pai não conseguiu, não quis falar com o meu avô, né? A minha mãe não conhece as 2 netas. Então, assim, é feito de um jeito que a pessoa não tem liberdade. Mas é muito sutil. Então não tem como eu denunciar. Como que eu vou denunciar que um adulto quis estar lá? E todas as mensagens que vieram posterior da minha mãe sempre tem a frase: é a vida que eu escolhi. Então será mesmo que minha mãe escolheu estar ali sem conversar com a mãe, sem conversar com os filhos, sem conhecer os netos, sem ter convívio com os amigos? Será mesmo? E como foi a gravidez da minha irmã? Então, a minha irmã, ela foi para esse lugar, essa seita, e depois meus pais foram atrás para entender o que estava acontecendo e foram convidados para toda vez que tinha reunião de ayahuasca ou jurema, eles iam. Então, no final de semana que tinha, feriado que tinha, eles estavam lá. Durante esse meio tempo, entre a ida da minha irmã e meus pais irem, definitivo, o filho dessa líder, que ela não criou, que eu acho que ele tinha uma questão, né, também de querer conhecer a mãe, enfim. Então, gente, quando acontece essa história, eu tinha essa lembrança. Mas esse menino me atormentou tanto que aí eu fiquei pensando, tentando lembrar o que as pessoas me falavam dele. E aí eu lembrei que, na verdade, a família dele lá da Paraíba mandou ele para essa fazenda em Minas Gerais para ficar com a mãe, porque ele estava tendo problemas com algumas coisas. Ele quis fazer um tratamento nessa fazenda. Então essa seita, ela também aceitava pessoas para fazer tratamentos, né? Igual essa mulher com câncer, né? Vai ficar lá, vai ficar tratando, mas se quiser ficar, tem tais e tais critérios lá. Então esse menino foi. E aí a minha irmã, como psicóloga, toda vez que vinha alguém para tratamento, a minha irmã também tratava essa pessoa. Então a pessoa estava lá, mas ela tinha tratamento psicológico também com a minha irmã. E aí o que acontece? Eu falei que essas pessoas dormiam em barracas até então, né? E não podia todo dia se dormir com a mesma pessoa na barraca. Você tinha que ir intercalando as pessoas que dormiam com você na barraca. Um belo dia, minha irmã, como psicóloga, resolveu que seria ético pedir para dormir com o paciente. Então ela transou com esse menino que estava ali fazendo tratamento, né? Aí eu volto para fazer um adendo para pedir para vocês não processarem o mensageiro. Gente, eu nunca vi minha irmã grávida. Minha irmã nunca permitiu que tirassem foto dela grávida. Eu nunca fui a Cerro, a não ser bate e volta para ajudar minha amiga com a tese dela, tá? E quem que foi para Cerro? Quem que viu minha irmã grávida? Quem que tinha contato com minha irmã e comigo? Meus pais. Então meus pais iam, viam as coisas e me contavam. Essa história que eu tô contando é o que meus pais me falavam. Meus pais falavam só pra mim? Não. Gente, uma das brigas minhas com minha mãe, né, meus irmãos e minha mãe, era: para de falar da nossa vida, você é muito fofoqueira. É isso. A minha mãe e meu pai falaram isso pra mim e mais pra um tanto de testemunha. Quem fez o julgamento de que isso seria ético ou não foi minha mãe. Agora, se quer lidar com a verdade, se você quer ser uma pessoa verdadeira, assuma as coisas que você falou. Eu só sou a fofoqueira repassando o que me falaram. Achou que seria interessante ela transar com o paciente. Então, ela começou a dormir com esse menino e engravidou. Só que eu acho que esse cara não tava muito afim, assim, do que a minha irmã queria, né? Depois que minha irmã engravidou, meus pais falavam que ela tava meio com um sonho de ter uma família, sabe? De ficar com ele, enfim, criar um menino ali e tal. Só que não foi isso que aconteceu, porque uma das outras membros resolveu que também seria interessante ficar com ele. Mas um adendo. As pessoas só podem se relacionar com pessoas que estão dentro da comunidade. Não pode se relacionar com ninguém externo. Nessa época, tinha 3 homens. Esse era o terceiro homem que estava chegando. Um dos homens, até então, era o homem da líder. Acredito que ninguém ia mexer. O outro homem era o homem de uma das médicas, né? Que era a galinha dos ovos de ouro.
E meu pai falava, ele tem a alma feminina, então eu também não sei se as pessoas ali estavam afim, né? Chega um boy novinho, as mulheres lá sozinha, hétero sozinha, não podendo transar, aí, entendeu? Então não vamos julgar a outra médica que roubou da minha irmã. Então ficou nessa situação, né? Minha irmã grávida de um menino, e esse menino começou a sair com outra pessoa da comunidade, né? E eu, que era considerada super sexualizada, né, para ela. E só mais um adendo. Em Cerro, essa comunidade é conhecida como o corpo de um é de outro, sabe? Se ninguém é de ninguém, todo mundo fica com todo mundo, acontece troca-troca ali. Eles são vistos assim. Conversei com algumas pessoas, as pessoas acham que eles são, tipo, super promíscuos, assim, sabe? Exatamente por causa disso, porque eles só podem se relacionar entre si. Então, como tem poucas opções ali, né, para as mulheres hétero, então ficam ali nesse troca. Começou essa saga do que seria, né, criar uma criança. Já tinha uma menina de 9 anos, mas aí seria um bebê na comunidade. Como que isso seria, né? Meus pais começaram a ficar bem apavorados nessa época, porque, de acordo com eles, a criança não reconheceria a minha irmã como mãe. Que, na verdade, todo mundo seria mãe dele, todo mundo seria pai dele. Ninguém teria essa hierarquia de mãe e pai. A minha irmã falou que não queria ser chamada de mãe, e que ela queria ser chamada com o nome dela, e que todo mundo ali seria pai e mãe daquela criança. Começou também uma questão de que não podia tirar fotos, então eu não vi minha irmã grávida. Quando a criança nasceu, eu vi uma foto, porque minha mãe tirou uma foto escondido e mostrou assim para as pessoas. Hoje em dia eu sei quem é o garoto, porque eles têm Instagram, o menino tá sempre ali, a cara da minha irmã, então a gente consegue reconhecer quem é. Mas eu acho que a gravidez da minha irmã foi o ponto de partida para os meus pais decidirem ir. Claro que aconteceu várias outras coisas que eu vou falar, mas aquilo mexeu muito com meus pais, porque eles ficaram um pouco chocados, assim, do que seria essa criança, né? Que essa criança seria criada ali num mundo de uma bolha, que eles não queriam que as pessoas tivessem acesso ao externo, e a criança não teria referência de quem é a mãe, de quem é o pai, ia ficar ali solto no mundo. Bom, e teve outra questão, né? Quando a minha irmã engravidou, dentro dessa seita, foi porque ela ficou com muito ódio desse menino. Não sei porque ela estava se sentindo humilhada, não sei o que aconteceu ali em relação ao que ela sentiu. Mas ela pegou um ódio dele durante toda a gravidez e as pessoas ficavam pressionando ela, falando que ela tinha que aceitar aquilo que estava acontecendo, ela tinha que aceitar que ele ia ficar com outras pessoas, que ela tinha que desapegar, que isso era ego, que isso era ciúmes, que isso era posse, que isso não gerava evolução. Então, meus pais também ficavam muito preocupados em relação a isso, porque eles viram que ela estava sofrendo ali, né? E ao mesmo tempo também estava sentindo toda uma pressão de ser errada, porque ela estava se sentindo traída, né? Tanto pela amiga quanto pelo o cara ali que ela se apaixonou. Enfim, como foi o processo de parto dela, né? A minha irmã, ela teve um parto dentro dessa fazenda. Tinha 2 médicas, mas essas 2 médicas são médicas da saúde familiar, né? Não são pessoas que estão acostumadas a fazerem parto. Isso também preocupou muito meus pais, e eu nem lembro se meus pais estavam na época, eu nem me recordo, assim. Eles me contaram o que aconteceu, mas eu não sei se eles contaram pelos relatos da comunidade ou se realmente eles viram. Eu acho que pelo que eu me recordo, assim, eu acho que não estavam. Então, parece que eles falam que não são religiosos, né, mas parece que todo o processo de parto, que durou horas, a minha irmã pediu para que o menino não aparecesse lá, que ela não queria que ele estivesse nesse momento, porque ela estava com muito ódio dele. E aí foi um processo como se fosse um ritual de Umbanda mesmo, com tambores e músicas tocando para entidades. E aí o menino nasceu saudável, deu tudo certo, né? Graças a Deus, porque se desse algum problema, elas estavam no meio de uma fazenda de difícil acesso, né? Enfim, deu tudo certo. E aí começou a saga deles tentarem separar meus pais. Meus pais, eles tinham um casamento de 25 anos na época. Meus pais se amavam muito, era uma referência de casal.
Eles estavam sempre juntos, muito companheiros, estavam realmente assim, uma referência para mim assim do que é uma vida a dois, né? Meu pai fazia tudo pela minha mãe, era muito apaixonado. Meu pai venerava minha mãe assim. E minha mãe tinha uma relação com o meu pai de um pouco de autoridade. Não sei se por ser uma relação interracial, eu não entendia muito bem o que acontecia ali, mas minha mãe sempre tinha uma relação de ser um pouco superior ao meu pai, o que ela dizia era lei, e meu pai sempre foi muito submisso. E isso é importante dizer porque isso é uma das questões que fazem com que minha mãe se insira naquele lugar, mesmo não querendo, e que meu pai seja fisgado ali também por uma pessoa, uma mulher que também tem esse tipo de autoridade. Então, apesar dessa relação hierárquica dentro da relação, eles eram muito companheiros. Meu pai amava muito minha mãe, fazia tudo para ela, sempre buscava ela no trabalho. Era esse tipo de relação que eles tinham. Bom, então eu contei a história de como a minha irmã entrou na seita e agora eu vou iniciar como que foi a entrada dos meus pais. Então, é importante dizer que eles se incomodavam muito com a relação dos meus pais. Sempre existiu o comentário de que vocês são indivíduos, vocês não têm que ficar tomando decisão em conjunto, vocês têm que repensar e vocês querem inclusive estar casados, né? Então sempre tinha esse tipo de comentário. Eu entendo que os dois juntos, eles conseguem ali pelo menos ter um pensamento crítico, né? É muito mais difícil você manipular duas pessoas do que você isolar uma pessoa de toda a rede de apoio dela e manipular apenas ela. Então, isso que acontecia, né? Começou com meus pais. Todo final de semana, eles estavam no Cerro, Minas Gerais. Os feriados também. As primeiras férias que a minha mãe teve, após ela começar a ir para lá, ela também foi convidada para estar lá. Então, eles falaram, vem para cá, vamos fazer um tratamento, vamos ver, né, vem sentir como é morar aqui. Então, ali, a minha mãe ela já estava sendo o quê? Afastada dos amigos e família. De uma forma muito sutil, né? Eu não percebia, assim, as coisas acontecem muito sutilmente. Quando você percebe, aí que você dá conta, gente, isso aconteceu na minha frente, eu não me dei conta que isso estava acontecendo. Então, o que acontece? Se você tira a pessoa de todo o tempo que a pessoa tem livre para conviver com a família, com os amigos, sutilmente você está afastando ela da rede de apoio dela. Então era isso que acontecia. A minha mãe trabalhava 8 horas por dia, chegava cansada e dormia. Final de semana, estava lá. Já sexta-feira já ia. Então eu não tinha mais um tempo para conversar com meus pais, meus pais não tinham mais um tempo para ficar com a família deles, com os amigos deles. Minha mãe, mesmo morando em Belo Horizonte, já estava, de certa forma, se afastando. Eu acho que nem eles percebiam isso, né? Enfim, a minha mãe foi para ficar um mês lá. E é importante dizer qual que era a intenção deles naquele momento. Criar uma escola. Eles queriam criar uma escola para que as crianças da comunidade fossem criadas dentro da comunidade. Eles não queriam que as crianças que estivessem lá fossem para a escola, tivessem acesso ao externo. Então, tudo bem as crianças ali do quilombo, da área rural, virem estudar na escola deles. Mas não estaria tudo bem as crianças estudarem numa escola aberta ali, do Cerro, Diamantino, enfim. Então, a minha mãe, ela é professora infantil, foi diretora há muitos anos da vida dela. Então ela conhecia muito sobre as legislações, ela conhecia muito como funcionava a secretaria ali de educação, então ela tinha muito conhecimento. Então a ida da minha mãe para a comunidade foi muito cômodo para eles, né? Foi bem-vinda ali, né? Ela vem para agregar o que a gente não tem aqui. Então a minha mãe foi ficar esse um mês lá, e quando ela voltou me dizendo que ela odiou. Ela falou, Nayara, eu nunca moraria ali. É um lugar insuportável. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você quer
tudo tem que ser discutido em roda. Você o tempo todo tem que sentar em roda para dizer o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você quer comer, por que você quer comer. Todas as suas necessidades ali são controladas. Então você não pode um dia estar triste, que as pessoas vão querer saber por que você está triste. Mas por quê? O que você está sentindo? O que isso remete? Então ali o tempo todo é um controle, né, da sua vida, do seu pensamento. Então minha mãe odiou. É importante dizer que minha mãe, ela tem uma personalidade muito forte, assim. Ela sempre foi uma mulher muito autoritária. E a frase da minha mãe era: não manda em mim. Ninguém me manda. Essa era o clichê que ela falava. A gente não conseguia nem conversar com ela, tipo assim, faz tal coisa. Ela já ficava indignada. Eu até tinha uma forma de tratar ela que era sempre sugerir, né? Eu nunca podia, de certa forma, mandar, porque qualquer tom autoritário para ela já era muito incômodo. Então, por isso que eu penso que a minha mãe, ela se anulou muito para estar nesse local, porque não faz parte da personalidade dela ser mandada. Então, ela se incomodou nessas férias que ela ficou lá, ela se incomodou muito. Ela voltou assim em choque, principalmente porque como ela estava acostumada a ser a mulher autoritária, né, a diretora, a mãe, a esposa, que todo mundo ali de certa forma obedece, eu acho que ela chegar nesse local e ter a presença daquela líder, né, que é uma mulher tão mais autoritária que ela, eu acho que isso incomodou muito ela e bateu muito no ego dela ali, né, enfim. Então, a ida só da minha mãe não deu certo. Não era ali que eles iam fisgar ela. Com a ida da minha mãe nas férias dela, e ela decidindo que não queríamos se mudar pra lá, ok, né? Pra gente tava tudo certo, assim. Então, meus pais continuariam indo pra ver o filho da minha irmã e pra ver a minha irmã, né? Pra manter um certo contato ali. Só que a gente tá lidando com gente manipuladora, né? Então, por mais que meus pais achassem que tá tudo sob controle, que eles não estavam sendo manipulados, que aquilo estava ali dentro do que eles estavam esperando, as coisas estavam mais profundas e eles estavam muito mais expostos do que eles pensavam. Então eu lembro que teve uma vez que essa líder estava na minha casa e a gente estava conversando sobre algo, nem lembro o que. Mas ela chegou e falou: quando seus pais forem morar lá, isso e isso vai acontecer. E eu falei pra ela: meus pais não vão morar lá, não. Ela falou: vai sim. Aí eu falei: não, acho que você tá enganada, eles não vão morar. E aí ela riu com um tom de deboche pra mim e falou assim: tá bom, então eles não vão morar. Fica aí achando que não vão. E ali eu fiquei, gente, até depois conversei com minha mãe, né? E falei: você não tá comentando isso comigo, vocês estão querendo morar pra lá, né? Isso não tá sendo discutido aqui. E minha mãe falou: não, claro que não. A gente pensa em talvez bem mais pra frente, quando a gente já tiver idoso, aposentado, enfim, não é essa a questão. Beleza, a vida seguiu. Por que eu falo que meus pais eles já estavam muito mais expostos do que eles imaginavam, né? Então eles estavam tomando jurema e ayahuasca há muito tempo, e isso regularmente, pelo menos 2 vezes no mês. E tinha mês que era mais que isso. O que eles falavam da ayahuasca, né? A ayahuasca te traz quem você é, te traz todos os seus monstros. E a jurema, eles falam que a jurema serve para expor seus traumas. Então eles falavam muito de baú. Você não pode deixar o seu baú com traumas fechados. O seu baú tem que estar aberto. Você tem que ver o que tem ali. E, gente, sinceramente, se a gente tem traumas da vida e nosso cérebro esconde isso da gente, é porque a gente não está preparado para lidar com isso naquele momento, né? Então você imagina essas pessoas tomando alucinógeno frequentemente, entrando em contato com várias questões traumáticas da vida que eles não estão preparados para lidar, e um único profissional psicólogo que tinha lá, minha irmã. Será que a minha irmã estava preparada para tratar meus pais? Outra questão ética, né? Então, é uma coisa descontrolada. Então, fica ali exposto para manipulação.
Porque você não tem capacidade de lidar com seus traumas dessa forma, não é assim que funciona, né? Então meus pais começaram a ficar muito sensíveis, assim. E aos poucos eles foram mudando um pouco a personalidade, assim. Então não existia a possibilidade, por mais que eu acho que meus pais achavam que estava tudo sob controle, não estava sob controle. Eles estavam lidando com pessoas extremamente manipuladoras e que tinham acesso a todos os traumas deles. E além disso, eles estavam fazendo uso de uma substância constantemente. Meus pais não bebiam, meus pais não fumavam, meus pais não comiam carne. Então não fazia parte da vida dos meus pais terem contato com coisas que alucinam. Agora eu vou contar a história de como que meu pai foi morar numa seita em São Gonçalo e está desde 2018 sem falar comigo. Eu contei a história de que a seita, eles estavam tentando fazer com que meus pais começassem a ir lá separadamente. Eles tentaram ficar nas férias da minha mãe 30 dias, com a desculpa que ela faria um tratamento. A minha mãe voltou e não gostou de lá e tinha decidido que nunca moraria lá. Passaram-se algum tempo, meu sobrinho, né, já tinha nascido, já estava lá. Meu pai estava super encantado, meu pai sempre foi muito mais apegado à minha irmã, assim. Ele falava que não tinha... A gente sempre sabe que os pais têm algum filho que eles têm mais intimidade. E meu pai, ele tinha muita ligação com a minha irmã, assim. Então, eu acho que por ser o primeiro neto, ainda ser filho dela, né, ele estava muito encantado com isso. Então, meu pai é contador. Na época ele já era aposentado, mas ele tinha ainda uma empresa de contabilidade. E foi muito difícil dele conseguir esses 30 dias para ir, principalmente porque ele trabalhava ali por conta própria, né? E aí ele conseguiu e foi um tempo grande, assim, depois que a minha mãe ficou esses 30 dias lá. Mas, assim, a gente tem que pensar que meu pai também seria muito útil para eles, né? Todo mundo que tá lá, todas as profissões das pessoas que estão lá, sempre tem uma utilidade dentro do que eles fazem lá. Depois eu vou comentar um pouco sobre quais são as empresas que essa seita tem. Mas na época eles estavam abrindo as empresas, né? E um contador não seria nada mal, né? Trabalhando de graça. Você ainda tem a aposentadoria dele para você, e ele ainda trabalha de graça para você, né? Então meu pai ficou esses 30 dias e quando estava terminando esses 30 dias, teve um encontro de ayahuasca. E minha mãe saiu de Belo Horizonte sozinha para fazer esse encontro lá. E aí encontrar com ele lá. Quando ela chegou lá, meu pai já estava sem aliança e ela ficou muito assustada. Ela falou: cadê sua aliança? Por que você não, né, tirou essa aliança? E meu pai falou que ele tinha decidido que ficaria lá. E que se ela quisesse ficar também seria uma escolha dela. Mas que ele já tinha decidido ficar lá. E que ele tinha decidido também que não seria mais casado com ela. Isso foi um choque para minha mãe, porque ela sempre acreditou que se eles decidissem ir em algum momento, isso seria num momento que seria bom para os dois e seria uma coisa conversada. Assim como ela acreditou que se ele fosse decidir terminar o casamento, eles iam conversar. Aí ali eles tiveram uma discussão, minha mãe ficou muito assustada, muito chocada com o que estava acontecendo. Acho que ela nunca imaginou que meu pai tomaria uma decisão sem antes conversar com ela. Como eu já falei, meu pai é um cara muito submisso. Meu pai não é de enfrentar, não é de se posicionar, ele sempre foi super submisso. Principalmente a minha mãe que sempre decidiu as coisas. Ele só acatava, então acho que nunca na mente da minha mãe, depois de 25 anos de casado, ela imaginou que meu pai tomaria esse tipo de decisão. Mas ali meu pai já não estava tomando a decisão dele, né? Aquela decisão é um conjunto de manipulações, né? Meu pai é muito influenciável, enfim.
e ali tinha uma mulher muito mais forte que a minha mãe, e tinha a minha irmã, que é uma pessoa que ele era muito apegado, e ali então ele decidiu que ficaria. Foi muito triste para minha mãe essa situação, porque meu pai já era aposentado, ok, ele tinha uma empresa, poderia fechar a empresa, mas ele ainda continuaria com a aposentadoria dele. A minha mãe, por mais que ela já tivesse tempo para aposentar, a minha mãe foi diretora há muitos anos, e o cargo de diretor é um cargo de confiança. E para que ela incorporasse esse valor, esse cargo de confiança na aposentadoria dela, ela teria que esperar mais um tempo para esse valor ser incorporado, sei lá, acho que 3 anos, alguma coisa assim. E meu pai não pensou nisso, né? E ele decidiu por ele que iria, porque daria para ele ir, e não se importou que ela não poderia ir naquele momento, né? Então, minha mãe volta para Belo Horizonte em surto. Eu nem sei como a minha mãe chegou em Belo Horizonte bem, porque ela veio dirigindo sozinha. Para quem conhece a estrada de Cerro para Belo Horizonte, basicamente você desce uma montanha, né? Então é uma estrada muito perigosa, e minha mãe teve em surto. Chegou no domingo à noite, minha mãe chega em casa e começa a me contar em surto o que aconteceu. Então, continuando a história de quando meu pai decidiu morar numa seita, e eu estou sem vê-lo desde 2018. Essa parte de quando o meu pai decidiu ir e a minha mãe volta sozinha é uma parte muito difícil para mim contar, assim, e lembrar, porque essa parte é como se fosse uma nuvem assim na minha cabeça. Eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Eu acho que ninguém... Eu vi minha mãe chorando muito, socando parede, gritando. Foi um susto pra mim, né? A gente não imagina que... Por mais que eu fosse já uma adulta, né? Eu tinha por volta de 27, 28 anos na época. Eu já era uma adulta, né? Só que você nunca imagina que em algum momento você vai ter que ser mais maduro que seus pais, e você vai ter que tomar algumas decisões ali, porque seus pais que são pessoas que você está acostumada a ver eles tomando atitudes e a eles serem as pessoas sensatas. Você não imagina, essa virada é muito difícil pra gente assimilar, assim. Eu tentei conversar com ela, eu tentei empoderar ela, eu tentei dizer que ela não precisava dele, mas eu me sinto muito culpada, porque eu acho que eu poderia ter feito mais, assim. Eu acho que eu poderia ter conversado mais com minha mãe, conversado mais com meu pai. Eu queria ter conseguido parar isso, mas eu nem sei se eu conseguiria, né? Eu nem sei se eu tinha esse poder, porque as coisas já estavam tão entrelaçadas, as coisas já tinham acontecido há tanto tempo que quando eu me dei conta, eu não sei se eu teria mais esse poder, assim. Essa parte é muito difícil pra mim, porque eu acho que eu poderia ter feito mais, porque eu sinto que minha mãe pediu ajuda, sabe? Eu não sabia o que fazer, assim. Eu não conseguia agir. Eu poderia ter dado mais apoio pra ela. Eu não sei. Nem sei se talvez eu poderia até ser que eu desse todo o apoio do mundo pra ela, mas será que eu conseguiria parar isso? Eu me senti muito só ali, e ali eu entendi o porquê que a minha família era tão disfuncional, por que eles escolheram a minha família. Porque, na verdade, eu me vi só, com meus pais, minha mãe surtada. No dia seguinte, quando eu cheguei em casa, minha mãe tava com o cabelo raspado, ela não tava bem, assim, eu devia ter feito mais, sabe? Eu poderia ter acionado talvez outros familiares, mas eu nem sei também.
eu acho que eu precisaria de uma pessoa mais madura que eu naquele momento. Talvez de um irmão, de uma irmã dos meus pais, assim, pra agir, sabe? Só que eu acho que essas pessoas também não conseguiam entender muito bem o que estava acontecendo. Eu acho que poucas pessoas conseguiram entender. E a gente foi entendendo aos poucos, né? Não foi de uma hora para outra. Porque também existia essa questão de, tá, você vai mudar. Como se meus pais só fossem mudar, sabe? Como se a gente ainda pudesse manter o contato, mas ali naquele momento a gente já não manteria, né, não ia ter mais contato ali. Enfim, eu acho que até hoje tem irmã do meu pai que nem entende o que aconteceu. Às vezes eu converso com algumas pessoas. Essas pessoas nem sabem, porque elas não foram capazes nem de me ligar para entender o que estava acontecendo, se eu precisava de algo. Enfim, ali eu entendi também porque que meus pais também foram pessoas que cabiam dentro de uma seita, porque de fato eles apoiavam muita gente da minha família, mas eles tinham pouca rede de apoio para impedir, para colocar um pouco de luz naquilo que estava acontecendo, sabe? Acho que faltou um adulto, faltou uma pessoa mais madura, faltou um pouco mais de apoio. Eu lembro que dias depois, assim, eu sentia que eu também estava meio que pisando em nuvens, eu também estava um pouco aérea. Foi uma situação tão estranha, que era como se tudo estivesse em câmera lenta, eu não conseguia agir, eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Foi um período horrível, assim. Acho que 2 ou 3 dias depois que meu pai deu essa notícia e minha mãe voltou, um caminhão descontrolado bateu no meu carro e praticamente amassou metade do meu carro, assim. E eu cheguei em casa, tava minha mãe, eu cheguei em choque, assim, também muito assustada, né? Porque foi a primeira vez que tinha acontecido uma batida comigo e eu ver meu carro, assim, pela metade, né? Pensando o que poderia acontecer comigo. Eu lembro que eu cheguei, deitei na cama e minha mãe ficou só parada, assim, ó, me olhando. Super esquisita, assim, ela não conseguiu dizer nada. Ela ficou parada, assim, me olhando. E durante a semana também, várias vezes eu acordava durante a noite, minha mãe tava parada, assim, me olhando, igual um espírito obsessor, assim, sabe? Durante a noite eu acordava, abria o olho, minha mãe tava parada, assim, me olhando. Enfim, foi um período muito louco, assim, que eu nem sei quanto tempo durou, nem não sei o que aconteceu. Então, desse momento que meu pai decide se mudar para uma seita e só informa para minha mãe, até o momento que ele vai, foi muito rápido. Foi igual aconteceu com a minha irmã. A minha irmã ficou 1 mês, voltou só para organizar as coisas. Então, meu pai retorna para Belo Horizonte para organizar as coisas. E quando ele retorna, fica um clima muito estranho na minha casa em relação a ele e a minha mãe. Mas nesse meio tempo, eu acho que a minha mãe, ela sempre foi a pessoa mais forte ali da relação, mas eu acho que ela entendeu que ela também tinha ali uma dependência muito forte do meu pai. E aí, mesmo ela ainda não conseguindo aposentar com o salário que ela deveria aposentar, ela então decide ir. Então, ou seja, minha mãe, hoje em dia, ela recebe um salário muito, né, uma aposentadoria muito menor do que ela deveria receber se ela tivesse tomado uma decisão mais assertiva. Esse período, nesse tempo que entre a decisão e a ida deles, eu acho que é muito nebuloso para mim, mas eu até conversei com algumas pessoas que conviviam mais comigo assim, naquela época para saber o que eu falava. E essas pessoas me falavam que eu falava assim com minha mãe, que ela deveria pensar nisso, que ela deveria priorizar essa questão da aposentadoria. E eu me lembro que eu fui tirar um tarô, assim. E o cara que tirou esse tarô pra mim, ele comentou, ele falou, olha,
seu pai, ele tá com uma energia feminina muito forte de manipulação. É muito forte essa pessoa que tá manipulando ele. E ele até falou, eles até vão para esse local, mas eu tenho a impressão que eles não vão gostar. E eu, quando eu cheguei em casa, eu falei isso pro meu pai. Eu falei, acho que você tá sendo manipulado. E eu falei, né? Eu fui nesse tarô, o cara falou isso. E aí eu lembro do meu pai na porta, assim, ele abaixou a cabeça e falou, eu acho que eu tô com uma energia muito forte de manipulação. Eu não sei, minha cabeça tá confusa. Eu acho sim que eu tô sendo manipulado. E aí ele até falou, eu quero ir nesse rapaz e tudo. E aí eu passei o contato pra ele. Acho que depois ele tentou marcar, mas aconteceu algo que ele não conseguiu marcar, assim. Mas aí foi exatamente assim, foi muito rápido o contato. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e tinha uma carta já do meu pai se despedindo de mim. Eu nem lembro o que estava nessa carta, porque foi um período... É tão esquisito isso, né? Porque eu me senti muito abandonada. Então eu fiquei com muita raiva também. Porque eu estava num momento que eu tinha acabado meu mestrado, eu estava no meu doutorado, e era um momento, uma época que o Brasil não estava bem, assim. Então, meu estado, né, Minas Gerais, ele estava meio que quebrado. Então, eu recebi uma bolsa do estado, e essa bolsa estava atrasando muito, assim. E antes de eu entrar no meu mestrado, eu trabalhava, e eu conversei com meus pais se eu poderia sair desse meu emprego para poder me dedicar ao doutorado, né? Que sempre foi meu sonho ser pesquisador, enfim. E eles falaram, não, pode sair, a gente banca nesse momento, assim. Se sua bolsa não cair, fica tranquila que a gente vai te dar uma força. Então, eu estava na metade do meu doutorado e a bolsa atrasava muito, às vezes atrasava 1 mês, atrasava 2 meses. E quando a minha bolsa não caía, claro, eu precisava da ajuda dos meus pais ali. E quando meus pais decidem que eles vão embora, eu fiquei muito chocada, assim, que eu falei, poxa, eles tinham acordado algo comigo, né? E agora eles vão me deixar. E eu vou ter que me virar com uma bolsa que não cai. Então, eu fiquei muito magoada também, assim. Eu me senti muito abandonada, eu fiquei muito chateada com meu pai, dele ter sido tão egoísta também com minha mãe, de não esperar um momento que ela também poderia ir, né? De não esperar um momento que fosse bom também para ela. Mas eu entendo, meu pai é muito fraco, assim, ele é um cara muito, muito fraco. Ele não... fraco de mente mesmo, sabe? Fraco de se bancar mesmo. Então eu acho que ele realmente foi muito manipulado e ali eu acho que existia alguém muito mais forte que eu, que minha mãe ou qualquer outra pessoa que pudesse ir tentar falar com ele. Então foi isso. Ele veio, organizou as coisas dele, deixou uma carta e foi embora. A minha mãe, ela ficou ainda um tempo depois que meu pai foi embora. Minha mãe ainda ficou um tempo, mas logo também ela saiu. E foi um período muito triste, né? Porque o meu irmão, ele me deu muito apoio, assim. Meu irmão tinha acabado, né? Sei lá, tinha 2 anos de casado, mas ele e minha cunhada me apoiaram muito e falaram, não, você não vai ficar aí sozinha, né? Se você quiser, você pode ficar aqui na minha casa e tudo. Mas existia um problema, porque eu tinha uma cachorra enorme e um cachorrinho, assim. E aí eu falava, e minha cunhada... Eles moravam em um apartamento muito pequeno, minha cunhada nunca tinha convivido com um cachorro, então eu falei, gente, como é que eu enfio, né, um cachorro dentro... Já tô indo de favor, e como é que eu enfio um cachorro dentro da casa deles? Então, foi um período muito ruim, assim, que eu sofri muito. Eu já até... Essa época que eu tive que deixar meus cachorros com uma tia minha, que também foi muito especial na minha vida, assim, esse momento... Se eu não tivesse feito uma terapia para traumas, eu estaria, assim, em prantos. E por mais que, quando a minha irmã foi para essa seita, a gente perdeu o contato com ela, eu não acreditava que a ida dos meus pais seria também
uma quebra de contato com eles. Por quê? Poxa, passaram-se 2 anos. Quantas vezes essas pessoas da comunidade foram na minha casa? Meus pais, eles já tinham contato com eles. Então, eu acreditava que as coisas iriam ser normais, assim. Que eu ia conseguir ligar pro meu pai, que eu ia conseguir ligar pra minha mãe, que eu ia conseguir ir lá, que eles continuariam vindo pra cá. Então, eu não acreditei que a ida dos meus pais, por mais que eu me senti muito mal, foi um período muito ruim, mas mesmo assim, na minha cabeça, e eu acho que na cabeça de alguns familiares meus, eles iriam só se mudar. Se mudar para um lugar, ok, diferente, né? Vai morar numa comunidade alternativa, mas que o contato não seria quebrado assim. E eu não achei isso só porque, imaginei. Era a fala deles também. Meu pai e minha mãe falavam muito essa frase de: vocês podem me ligar quando vocês quiserem, vocês podem ir me ver quando vocês quiserem, as portas estão abertas para vocês virem para cá. A minha mãe, ela tem a minha avó, né, a mãe dela, ela é muito idosa, é uma pessoa que teve AVC, então tem uma situação muito delicada, assim, de cuidados. E minha mãe dividia ali um pouco do cuidado com meu tio. E aí ela foi no meu tio e falou: você quer que eu leve ela para ela ficar comigo? Eu posso cuidar dela, deixa eu levar. E aí na época a gente ficou, não, né? Não, acho melhor não. Mas ela deixou muito claro que se no momento que a gente decidisse que ela poderia ir para lá, para ficar lá um tempo, ela voltaria para pegar. Esse momento aconteceu, mas todo esse discurso, né, de não, tudo bem, eu fico com ela um tempo, isso, ou vocês podem vir para cá, vocês são bem-vindos, isso é tudo balela. Isso é só um discurso para que você não tente impedir aquilo que está acontecendo. Então eles tinham esse discurso que estava tudo bem, que a gente que estaria aberto, que a gente poderia ir lá, que a gente poderia ligar. Meu pai deixou um telefone com meu avô, com o pai dele, falando: olha, você pode me ligar para qualquer coisa que acontecer. Então a gente acreditava que a gente, né, continuaria com o contato. Mas a presença da comunidade forte na minha casa, em Belo Horizonte, ali conversando comigo, isso era também para manipulação. Eles estavam fazendo aquilo ali também para mostrar que tinha mudado, né? Que o modus operandi, quando a minha irmã foi para lá e perdeu totalmente o contato, isso não iria acontecer mais. Mas aconteceu. Eu estava muito resistente, então meu pai saiu, né, ele deixou a carta, depois ele me ligou, falou também, se emocionou muito na ligação. Depois de um tempo, a minha mãe também saiu, e antes da minha mãe sair, eu até conversei com ela, que eu falei assim: vocês não querem, porque eu tinha uma cachorra muito grande, eu falei: vocês não querem levar? É uma fazenda, eu acho que ela vai ficar muito feliz. Essa cachorra amava ir pro sítio, né? Meus pais tinham um sítio na época. Então eu falei: leva, acho que vai ser melhor. Eu não sei como é que vai ser, se eu vou ficar aqui, se eu não vou. Enfim, eu tava muito na dúvida ainda, mas eu não queria sair da minha casa. Eu tava vendo a possibilidade de como eu iria ficar ali na casa, né, que eu morava com meus pais, pra ficar com meus cachorros, com minhas coisas, né? E aí minha mãe falou que não iria levar. E teve um momento que a minha mãe, ela falou: não, sempre quando essa casa vai ser bom manter, porque sempre quando a comunidade quiser vir para cá, a gente precisar vir para Belo Horizonte, eles vão ficar aqui. Aí eu falei para ela: nossa, mãe, eu acho que eu não vou querer ficar recebendo essas pessoas, não. Vai ser estranho, né, eu morando aqui só e essas pessoas entrando aqui. E ali eu senti que foi uma virada de chave, assim, pra minha mãe. Que ela falou assim: essa casa não é sua, não é você que tem que decidir nada. Quem decide sou eu nem sei se eu quero que você fique aqui.
Então, ali foi a virada de chave. E aí, por isso que eu falo que o processo de afastamento da família, ele não é, tchau, tô indo ali, beijo, depois a gente conversa e a pessoa nunca mais fala com você. Esse processo, ele vem com muita coisa, muitas falas ruins, assim, que, olha, eu vou mostrar mais pra frente, quando eu estiver falando da morte do meu avô, eu vou mostrar o áudio que o meu pai mandou para todos os membros da família. O áudio foi tão impressionante para mim, eu fico tão horrorizada com esse áudio, que toda vez que eu penso no meu pai, me vem as falas dele desse áudio. Foi uma coisa horrorosa no momento de morte, foi assim. Então é assim que acontece, sabe? Parece que eles têm muita raiva das pessoas da família e eles fazem de tudo para, nas falas dele, nas ações dele, eles te deixar magoado para que nem eles nem você procure. Então é uma forma de tipo assim, vai para lá, não me incomoda. Então eu fiquei na casa ali durante um tempo, por mais que meu irmão tivesse, né, querendo que eu fosse morar com ele, eu não queria deixar meus cachorros. Eu sair da minha casa significaria que eu teria que deixar muita coisa, né, todas as minhas coisas. Na época meu irmão morava num apartamento pequeno, depois eles até se mudaram para um apartamento maior, mas mesmo assim, né, eu teria que desfazer de muita coisa para me adequar a um outro espaço, né? Eu morei 30 anos numa casa e teria que me adequar a um outro espaço. Então, eu ainda estava muito resistente, ainda estava na minha casa. Um dia chegou uma mensagem da minha mãe, era até um SMS que ela me mandou, falando assim, quando você vai sair daí? Porque eu vou desligar a luz e eu vou desligar a água. Só me diga quando. Foi um choque pra mim. A minha mãe tava me expulsando de casa, assim, de uma forma... Nossa, eu achei tão cruel. Novamente, eu me senti muito abandonada. Eu senti que a minha mãe preferia a minha irmã. Eu senti que a minha mãe não me amava. Que... Enfim, foi muito triste pra mim essa mensagem, assim, né? E ali foi que eu entendi que a gente não teria, o contato não seria mantido. E aí, meu irmão, eu mandei essa mensagem pro meu irmão, aí meu irmão chegou e falou assim, olha, arruma suas coisas, a gente vai embora, a gente vai ficar junto, a gente vai passar por isso junto. Bom, agora eu vou contar um pouco como que foi os meses seguintes da ida dos meus pais para essa seita. O que aconteceu, assim, eles não levaram muita coisa no início, não. Como eu falei, né, as roupas, as coisas lá é tudo compartilhado, então você não vai ter a sua própria roupa, né? Então todo mundo usa a roupa que tem lá, cada dia um usa uma roupa. Então a questão de você não ter posse é nem ter posse de roupa, né? Porque um dia você vai estar vestido de uma roupa, no outro dia você vai ver a pessoa vestida com a sua roupa. Então no início meus pais levaram poucas coisas, eu acho que levaram documentos. Depois eu até fiquei sabendo que meu pai passou os clientes dele do escritório para um amigo meu. E foi mais ou menos assim. Então levaram poucas coisas no início. Deixaram a casa parada lá. Mas teve uma questão, que teve uma denúncia de que existia um gato de luz na minha casa. Então isso fez com que, enquanto eles estivessem investigando, teve alguma coisa assim que eles cortaram a luz. Então minha mãe tinha ameaçado que cortaria a luz e depois veio essa denúncia, né? Eu acredito que foi eles que fizeram isso. Então a casa ficou inabitada, né? Sem luz não tem como viver ali. E aí nessa época eu já tinha me mudado para casa do meu irmão. Passaram alguns meses assim, eles foram com a comunidade lá, várias pessoas da comunidade com várias caminhonetes e tudo, e eles arrancaram tudo da casa. A casa tinha vários móveis planejados, a gente espera que móvel planejado você não usa, né? Mas eles retiraram tudo. Inclusive o cano do chuveiro retiraram. E é engraçado que foi uma coisa com muito ódio, assim, sabe? A ponto de falar assim, essa casa não vai ser mais habitada, acabou. E eu acredito que aí também não é só pra a gente não habitar, e não é só pra gente ter muita raiva do que aconteceu ali.
é também para os meus pais não terem onde voltar, né? Então, se meus pais quisessem voltar, eles não teriam mais casa, porque meu avô até brincava, né? Que só não arrancou a janela porque não tinha uma marreta, porque eles depenaram a casa. Por exemplo, tinha uma pia, né, de pedra assim na cozinha. Eles arrancaram aquela pedra, mas eu acho que não conseguiram levar, né? E aí eles só deixaram ela no chão, assim, ou seja, arrancou por arrancar. Então foi feita uma limpa ali. Eu sei que algumas coisas que não conseguiram levar também venderam para um topa-tudo. Acho que teve um sofá que doaram para minha tia. Então minha tia tem uma casa atualmente que um sofá era o sofá da minha casa. E antes de sair eu consegui pegar algumas coisas assim, né? Por exemplo, a caixa de costura da minha mãe, a caixa de joias da minha mãe, ela deixou comigo. Minha mãe gostava muito de joias, essas coisas. A aliança deles também ela me entregou. Então tiveram essas coisas assim que eu consegui, antes deles irem, né? Eu consegui pegar algumas coisas assim de lembrança mesmo. Mas no geral também foi um processo também de desapego pra mim, né? Porque você não consegue. Eu fui morar num quarto na casa do meu irmão, mas enfim, eu não tinha um armário pra mim, né? No início, assim. Então eu não tinha como levar muita coisa. Então eu desapeguei de muita coisa. Foi um processo muito difícil também de você ter que desfazer das suas coisas, porque não cabe, né? Enfim, esse processo de depenar tudo também aconteceu no sítio. Então a gente tinha um sítio. Como que foi a história desse sítio, né? O sítio era do meu avô. Só que o sítio não era regularizado, porque era uma herança do meu avô. Então, quando começou a regularizar o sítio, meu avô falou o seguinte com a minha avó, né? Vamos deixar esse sítio no nome dos nossos filhos, né? No caso, minha mãe e meu tio. Não vamos passar esse sítio pro meu nome, nem pro seu, porque as pessoas não vão vender isso, né? Então, não precisa passar pro seu nome. Vamos já passar o nome direto pro nome dos filhos. E aí, ali depois, minha mãe comprou mais umas partes ali perto desse sítio. E aí, a gente tinha uma casa lá, com um caseiro. E nessa casa tinha várias coisas. O que eles fizeram, né? Eles entraram também nessa casa e pegaram tudo. Tudo também. Minha avó ficou muito chateada porque tinha inclusive uma mesa dela, uma mesa toda de ardósia, né? Tanto banco quanto tudo, essas mesas de vó. E que minha avó tinha levado pra lá. Não queria levar, mas eles insistiram pra levar numa época e depois meu pai vendeu. E eu acho que todas essas questões são feitas pra te deixar com raiva. Minha avó também ficou com muita raiva. E isso é uma coisa muito chata que aconteceu, né? Porque meus avós passaram o terreno pro nome dos filhos, não com a intenção de tirar a herança deles, né? O dinheiro que eles poderiam ter, mas com a intenção de que facilitasse a vida para minha família, né? Depois que meus avós morressem, não precisaria fazer inventário, passar, enfim, gastar mais dinheiro com isso. E o que meus pais fizeram? Venderam esse sítio. E minha avó não ficou com um tostão. Então venderam esse sítio e o dinheiro foi para a comunidade. E outra coisa que eu lembrei. Nos meses seguintes, chegava muita carta do Banco do Brasil para minha mãe, falando de várias compras que ela tinha feito. E a gente, então, chegava as cartas, algumas a gente abria para verificar, e a gente via que estava tendo gastos muito altos no cartão. Passaram algum tempo, começou a chegar carta de cobrança. Então, ou seja, eles começaram a gastar todo o limite ali que minha mãe tinha de cartão e não pagavam. Então, isso também remete a meus pais não tem para onde voltar, não quebraram laço com várias pessoas, deixaram várias pessoas da família com raiva deles, não tem para quem pedir
ajuda, né? Apesar de que depois, em alguns momentos, eu sempre falo com minha mãe que ela tem pra onde voltar. Mas enfim, você deixa sua família com ódio de você. Você faz com que a sua casa não possa voltar. Nem se quiser voltar, você vai voltar pra onde, né? Não tem nem cano de chuveiro, né? Você vai ter que começar tudo do zero. E você tá endividado. Boa noite, tô mandando esse áudio para meus filhos, para meus irmãos e demais familiares. Com relação à doença do Jesus, meu pai, eu tentei falar com ele, mas não foi possível, ele já estava no CTI. Então, essa questão de conversar já encerrou. Eu não quero mais ficar recebendo boletim de ocorrência hospitalar sobre a situação dele. Não me interessa mais essa questão. Agradeci a ele quando saí de Belo Horizonte por tudo que ele fez por mim nesta vida e deixei o telefone se caso ele quisesse se comunicar comigo a qualquer momento. Ele não me comunicou ainda, então não temos mais essa oportunidade, então essa questão está fechada. Com relação à doença, se eu tiver qualquer tipo de doença que considerada grave, eu não quero ser submetido a esse tipo de tratamento, de questão de ir para CTI, internação, que possa me deixar numa cadeira de roda, numa cama vegetando. Então essa é a minha vontade. Outra vontade minha é que os familiares, se caso venha ter esse momento, não se envolvam. Eu já estou sendo cuidado, estou bem e esta é a minha vontade. Então, desejo que fiquem bem, é só isso que tenho a dizer. E não quero mais essa questão de me envolver com questões familiares sobre sair daqui para ir para Belo Horizonte para ter notícia de filho, neto, pai, mãe. Não quero. Então, só desejo a vocês que fiquem bem e eu estou bem. Bom, no último vídeo eu postei a minha última conversa que eu tive com meu pai, que foi em 2021, na época do Covid, quando meu avô ele foi internado por Covid. A gente estava muito desesperado, assim, e eu achei que seria interessante avisá-lo, né? Porque eu não sei se em algum momento ele poderia se arrepender, assim, né? De, nossa, meu pai morreu, não me falaram. Então, meu avô ainda estava no quarto, mas existiam umas horinhas até o momento que ele seria internado. Então, meu irmão, como meu irmão médico, ele estava acompanhando, e aí ele mandou essa mensagem falando que seria interessante avisar meu pai, para se caso ele quisesse falar com meu avô, né, que poderia ser a última vez, que ele ligasse para minha tia. Então, eu avisei, e aí depois meu pai mandou essa mensagem perguntando como é que eu falo com ele e tudo, mas aí ele já tinha ido pro CTI e não tinha mais como falar, e dali meu avô saiu morto. E o que mais me choca nesse áudio é que a crueldade do meu pai, assim, porque meu avô tinha acabado de ser entubado, o caso dele estava muito grave, as minhas tias estavam muito desesperadas, estava todo mundo muito desesperado, estava todo mundo muito triste, e de repente meu pai manda esse áudio. Ele não mandou só pra mim esse áudio, ele mandou pra todos os membros da família. E foi muito triste. Nossa, eu fiquei tão chateada, porque eu fiquei pensando nas minhas tias escutando uma coisa dessa, com um pai entubado, sabe? Nossa, eu achei de uma crueldade. E enfim, e aí eu fiquei com muita raiva do meu pai. E esse áudio pra mim é onde realmente, pra mim, foi o momento que eu quebrei os laços com meu pai. Eu quebrei. Isso foi demais, assim. E esse áudio, esse sentimento que eu tenho dessa crueldade do meu pai, de tratar a família que tá sofrendo, mandando esse tipo de áudio, isso pra mim foi o momento que eu não reconheci mais meu pai, assim.
Então foi meu limite. E aí depois disso eu xinguei muito ele, assim. Eu fiquei, assim, muito revoltada. Porque meus pais, na minha família, eles faziam aquela figura de tios que acolhem, sabe? Então, eu tenho uma prima que BT, todo mundo tava, de certa forma, sendo preconceituoso. Meus pais vão, conversam, acolhem, tentam resolver. Meus pais, tipo assim, alguém queria, sei lá, ir para um congresso fora do Brasil. Meus pais faziam mutirão para todo mundo pagar. Então, meus pais eram esse tipo de pessoas acolhedoras. Então, nesse momento, eu acho que as pessoas esperavam um pouco desse acolhimento dos meus pais. E esse áudio veio muito cruel, assim. Eu fiquei só imaginando minhas tias escutando isso e me dói muito, assim. Toda vez que eu penso no meu pai, me vem esse áudio em mente, assim. Então, eu não consigo perdoar meu pai. Tem uma outra questão também. Porque comigo foi só essa conversa, assim. Ele se mostrou interessado para ligar e depois ele mandou esse áudio. Mas, para as minhas tias que estavam com meu avô, e no grupo que eles tinham na época com as minhas tias, meu pai estava no WhatsApp, ele se mostrou muito preocupado. Então minhas tias falam dessa virada dele. Que no primeiro momento ele tava, tipo assim, louco, querendo falar muito com meu avô, tava, tipo assim, ligando pra todo mundo. Só que acho que ele demorou pra ver essa mensagem. Então, quando ele viu essa mensagem, já não dava mais pra ele ligar pro meu avô. Foi muito rápido essa transição. Acho que dá pra ver os horários que eu mando a primeira mensagem, depois quando eu já falo, não, já tá no CTI. E depois ele manda esse áudio. Então as pessoas falam, Niara, parece que são duas pessoas diferentes. Parece que... Vocês lembram da história que eu contei da menina que a mãe estava com câncer? Que ela queria muito ligar para a mãe. Eles sentaram em roda e convenceram que não ia ligar. Então, algumas pessoas têm essa impressão de que meu pai... O instinto dele, né? O subconsciente ali dele queria ligar... Mas depois, quando as coisas foram esfriando, eles devem ter sentado, conversado, e ali meu pai retomou a manipulação. Tem gente que fala isso, mas eu sinceramente acho que seria bem melhor que se ele tivesse ficado só calado, sabe? Tipo assim, não vou falar nada. Era bem melhor do que no momento que as pessoas estão mais sofrendo, ele age dessa forma, assim. Então, isso pra mim me quebrou. Bom, meu avô morreu, com isso meu avô deixou um dinheiro, né, uns 100 mil, assim, mais ou menos, para dividir entre os irmãos, e a minha avó, ela tem Alzheimer, precisa de muitos cuidadores, deixou esse recurso, né? O que a gente imagina escutando um áudio desse, né? Que essa pessoa abdicou da família e que ela não quer saber nem do ônus, nem do bônus, não quer saber de nada, né? Não foi assim que aconteceu. Meu avô não serviu para ele se despedir, a minha família não serviu para ele respeitar o luto, mas o dinheiro que meu avô tinha serve para ele, sim. Então, né, se meu pai fosse um pouco mais digno, o que ele faria não, eu não quis mais ter relação com essa família, então esse dinheiro é de vocês, né? Usa ali com a minha mãe, faz o que vocês quiserem para lá. Mas não foi assim. Né? Meu pai fez questão de participar do inventário, fez questão de ver se está tudo certinho e fez questão de pegar o dinheiro.